Seja bem-vindo a mais este culto online, a esta transmissão da Igreja Batista Prudentina. Nós estamos meditando na Palavra de Deus a respeito do desenvolvimento de uma vida de oração. Nós aprendemos que orarmos começa através da nossa devoção ao Senhor, do nosso reconhecimento de quem Deus é. E hoje nós vamos dar continuidade nessa série de mensagens e eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, clamando para que o Senhor fale conosco, que o nosso coração, Deus, se aproxime cada vez mais do Senhor e possamos entender, Deus, o valor da oração e o privilégio que temos, ó Deus, de estarmos na Tua presença. Nós oramos gratos e oramos em nome de Jesus. Amém. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas os inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois sua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão,
sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida e refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, esse é o meu desejo. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra o meu orgulho e faz olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão. No beber do vinho e partilhar do pão. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo te inclinando e os pés do traidor lavando. Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando, os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Quebrantado estou chorando, minha alma está clamando. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar
para a cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Nós estamos numa jornada de desenvolvimento de uma vida de oração. Nós temos aprendido sobre este privilégio que Deus nos dá de buscarmos intimidade na presença do Pai. Nós já aprendemos que a nossa oração precisa começar com a adoração, reconhecendo quem Deus é. Nós aprendemos que Deus nos dá a oportunidade de confessarmos os nossos pecados. E isso todos os dias, não de forma generalizada, mas citando o erro que foi cometido, assumindo a responsabilidade, as pessoas que foram envolvidas e com um genuíno arrependimento, nós buscarmos esse perdão diante da presença de Deus, de que Deus é um Deus que perdoa. E hoje nós vamos aprender a respeito de um pai que ouve os seus filhos. Nós vamos hoje mergulhar a respeito da oração de petição. Você é uma pessoa que tem facilidade em pedir coisas ao Senhor? A oração de petição tem a ver conosco. Tem muitas pessoas, e talvez você seja uma delas, que tem dificuldade de pedir coisas para si, mas pede somente para os outros. E na mensagem de hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito das implicações disso. A palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 7, o Senhor vai nos ensinar a respeito disso. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra de Deus. Mateus 7, a partir do verso 7. A palavra do Senhor vai dizer: peça e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Que Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração. Queridos, as palavras de Jesus fazem parte ali do Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando como vive um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Aos longos dos capítulos 5 e 6 ali no Sermão do Monte, ele corrigiu uma religiosidade superficial que existia. Ele ensinou sobre a verdadeira justiça. Ele falou sobre oração, ele falou do jejum, do uso das riquezas e ele advertiu seus discípulos a não viverem dominados pela ansiedade. E depois de mostrar que o Pai conhece as necessidades dos seus filhos e eles devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus, lá em Mateus capítulo 6, 25 a 34, Jesus ele responde à pergunta que naturalmente surgiria no coração dos discípulos. Se Deus é um Pai que cuida de nós, como devemos levar as nossas necessidades a Ele? É mais ou menos nesse contexto que o Senhor Jesus começa a se revelar, ele dizendo: olha, peçam, buscam, batam. A oração de petição, ela nasce da confiança de um Pai que ama, cuida e sabe dar boas coisas aos seus filhos. Esse é o nosso Deus. Ele sabe aquilo que é melhor para nós. A grande dificuldade, o grande conflito é quando a nossa vontade tenta se sobressair a essa verdade da palavra de Deus que o Senhor tem o melhor para nós. Mas o nosso coração egoísta, desejoso, às vezes, caminham por estradas que não são aquelas que o Senhor deseja para a nossa vida. Jesus ele vai nos ensinar que a oração
de um coração sincero, quando Deus é o centro da vida, ele se torna o coração daquela pessoa quebrantado. Ele vai encontrar perdão e restauração. Mas ele também nos dá a oportunidade de abrirmos o nosso coração, dizendo: Senhor, tem coisas aqui que não está sendo fácil. Tem dificuldades que eu estou enfrentando, que eu preciso de ajuda. E de repente, nós estamos diante da oportunidade que Deus nos dá de pedirmos coisas para nós mesmos. Depois de aprendermos que a oração começa colocando Deus no centro e que um coração quebrantado encontra perdão e restauração, surge um outro questionamento importante. Será que nós podemos apresentar os nossos pedidos a Deus? Será que isso não é um ato de intromissão? Afinal de contas, Deus já tem dado tantas coisas para nós. Será que realmente eu posso apresentar os meus pedidos, aquilo que eu quero, diante de Deus? E a resposta que a palavra de Deus nos dá é sim. Nós podemos apresentar os nossos pedidos. Porque o próprio Senhor Jesus diz: peça e será dado. Batem, a porta será aberta. Percebe? Só que infelizmente, em nossos dias, na geração que vivemos, existem dois extremos que eu queria que nós refletíssemos. Existem aqueles que pensam que Deus é obrigado a fazer tudo o que Ele quer. Eu vou determinar, porque Deus é obrigado a dar aquilo que eu quero. Essa pessoa talvez não entendeu quem é Deus e que merece o nosso respeito e o nosso temor. Por outro lado, existem aqueles que acham que pedirmos vai demonstrar pouca fé ou egoísmo. E por isso eu não me atrevo a pedir nada diante de Deus. Jesus ele não ensina nem o primeiro e nem o segundo exemplo, nem esses dois extremos. Jesus ele vai nos ensinar algo diferente. Ele nos convida a pedirmos, mas também nos ensina que aquele a quem estamos pedindo, Ele é soberano Senhor e que sabe o que é melhor para os seus filhos. A oração de petição, ela não nasce da ansiedade nem de um desejo egoísta de se obter algo diante de Deus, mas nasce da confiança de um Pai amoroso e da necessidade que temos de dependermos do Senhor que sustenta céus e terra. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, como deve viver aquele que pertence ao reino de Deus. Por isso que depois de ensinar sobre confiança, ansiedade, prioridade no reino de Deus, ele mostra que um discípulo pode viver uma vida de dependência constante do Pai em todas as áreas da sua vida. As coisas que estão acontecendo com você foi porque Deus é generoso e tem derramado bênção sobre a sua vida. A gratidão precisa existir, mas você precisa saber que Deus conhece e Deus deseja responder aquilo que você tem aí no coração e tem orado. Nós precisamos pedir ao Senhor aquilo que carecemos. Por isso que Jesus ele usa 3 verbos: peçam, busquem e batam. Esses verbos descrevem uma vida inteira de dependência de Deus. Por isso, quando nós apresentamos os nossos pedidos ao Senhor, nós demonstramos que confiamos no amor e no cuidado do nosso Pai. Você já parou para pensar nisso? Por isso Deus nos convida a apresentar os nossos pedidos diante dele. Verso 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batem, a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Jesus faz um convite muito simples: peçam. Nosso Pai deseja que nós nos relacionemos, que nós conversemos com Ele. A petição faz parte da vida de um discípulo de Jesus, faz parte da vida cristã. A confissão demonstra que reconhecemos a nossa limitação, mas ao mesmo tempo a nossa dependência desse Deus supremo que é o nosso Deus. Ela demonstra que reconhecemos as nossas limitações. Olha, quem ora reconhece que precisa do Pai em todas as áreas da vida, e pedir algo ao Senhor é um ato de humildade. Por isso, Jesus ele não apresenta a oração como o último recurso
para os momentos de desespero ou dificuldade que nós vivemos, mas como uma expressão constante da nossa confiança e dependência do Pai. Agora, queridos, muitas vezes a grande verdade é que nós tentamos resolver tudo sozinhos. Às vezes, só quando as nossas forças se acabam, nós nos lembramos de Deus. Jesus ele nos ensina ao contrário, a vivermos de um jeito diferente. Antes de confiarmos em nossa própria capacidade, nós devemos confiar no cuidado do Pai. Será que o seu jeito de viver a vida, você tem confiado muito nas suas forças? Você tem tentado resolver tudo do teu jeito? E talvez por isso que você tem vivido um caos na sua vida, no seu coração e nas suas emoções. Hoje, talvez o que Deus está dizendo, filho amado, querido, aprenda a pedir, porque eu posso fazer coisas extraordinárias que você não conhece. Abra o teu coração, eu sei o que está passando aí, mas você está confiando só em você. Eu sou aqui a fonte de água viva que desejo fluir e ser derramado dentro do teu coração. Agora, quando nós pedimos, nós nos encontramos com uma outra lição. Deus é Deus que responde como um Pai perfeito. Dá uma olhada no verso 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Quanto mais o Pai de vocês que estás no céu. Jesus aqui, ele muda completamente a nossa maneira de enxergar Deus. Ele não se apresenta aqui como um justo juiz, ele não se apresenta como um rei distante, mas ele fala de um pai. O pai tem prazer e alegria em conviver com o filho. Pais imperfeitos, pais terrenos, desejam o bem dos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Isso significa que Deus dará tudo o que pedimos para o nosso bem e para o louvor e glória do nosso Senhor. Significa que Ele sempre dará aquilo que é bom para nós que somos seus filhos. Ele sempre trará aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Às vezes as respostas de Deus à nossa petição será sim. Em outros momentos talvez será, espere mais um pouco, você não está pronto para isso. Em algumas situações será não, isso não é bom para você, não são esses os planos que tenho para você. Mas todas as respostas serão boas, perfeitas e agradáveis por causa do amor de Deus por mim e por você. Sabe um jeito de exemplificarmos isso? Que nem tudo que queremos Deus nos dará? Pense numa criança pequena caminhando ali com o seu pai numa calçada onde a rua ela é muito movimentada. E de repente do outro lado da calçada, algo chamou a atenção daquela criança. E naquele momento o desejo dela é sair, largar a mão do pai e sair correndo para atravessar aquela rua movimentada, porque aquilo que ela desejou do outro lado, aquilo que a atraiu, é algo que ela queira. E de repente o pai segura a mão dela com firmeza e fala, talvez de uma forma firme, não, você não pode atravessar agora. A criança pode até chorar, achar que o pai está impedindo ela de ter aquilo que ela deseja, ou talvez impedindo a sua felicidade. Mas o pai enxerga ali um risco. O pai enxerga o carro que a criança não está vendo, o risco que tem ali naquela situação. E o não do pai é por causa do amor que sente e pela necessidade de cuidar do filho, porque ele o ama. Aquela criança pode interpretar a situação somente pelo que deseja, que está do outro lado da avenida. O pai decide pelo que sabe o que é melhor para ela. E de repente, quando os carros passarem até o pai, vai atravessar com ela para que ela possa obter. Queridos, muitas vezes acontece exatamente isso na nossa vida de oração com Deus. Nós pedimos algo ao Senhor e quando a resposta é não ou espere, pensamos que Ele nos deixou de amar ou está impedindo a nossa felicidade. Mas Jesus nos lembra que Deus é Pai e Ele vê
o que talvez nós como filhos não estamos vendo. Se um pai terreno, mesmo sendo imperfeito, protege seus filhos de algo que poderia machucá-los ou danificá-los, quanto mais o nosso Pai Celestial dará aquilo que verdadeiramente é bom para nós. Percebe? Comece a interpretar dessa forma as suas orações de petição. Queridos, a nossa confiança nunca deve estar na resposta que nós esperamos, mas a nossa confiança precisa estar no caráter daquele que responde às nossas orações, do Deus poderoso, soberano e extraordinário. Agora, queridos, tem uma última lição. A petição, ela fortalece a nossa dependência de Deus. A oração de petição, ela não existe porque Deus desconhece as nossas necessidades. A oração de petição já havia sido ensinado por Jesus, porque nós precisamos depender diariamente do nosso Pai. A oração do Pai Nosso diz isso. Em algumas situações, dai-nos o pão de cada dia, ou seja, a oração de cada dia, a confissão de cada dia vai trazer purificação, não por atacado, mas varejo, citando os detalhes. Cada pedido que apresentamos diante de Deus é uma declaração de arrependimento e confiança. Cada oração reconhece, Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor. Por isso que a petição aproxima o nosso coração com o coração de Deus. Mas importante do que receber aquilo que nós pedimos é aprendermos a confiar em quem Deus é. Nós precisamos aprender a confiar nas lições que aprendemos no caminho da resposta. Eu gosto de dizer isso, entre a oração e a resposta, esse caminho é o de maior valor, onde nós vamos aprender a confiarmos as lições, os detalhes que Deus está nos ensinando. Existe uma enorme diferença entre nós usarmos Deus para realizar o que queremos ou os nossos planos e apresentarmos os nossos planos para que Deus realize a sua vontade. É como se fosse uma carta em que nós escrevemos e pedimos para Deus assinar, validando, quando na verdade tem que ser Deus, escreva essa carta porque eu quero assinar embaixo e eu quero viver a tua vontade. Queridos, de que forma nós podemos colocar em prática a oração de petição? A partir de hoje, reserve um momento na sua oração para apresentar os seus motivos ao Senhor. Cuidado, fale com sinceridade sobre as suas necessidades, sobre os seus medos, sobre suas decisões, sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre os seus sonhos. Talvez você diga, eu não gosto de pedir nada para Deus. Deus tem me dado tanta coisa. Cuidado. Em alguns casos, isso não é humildade, é orgulho travestido, disfarçado de humildade. Porque na verdade eu quero resolver do meu jeito. Eu quero que seja feito do meu jeito, eu não quero botar Deus nessa jogada. É como se disséssemos, eu consigo carregar esse peso sozinho. Mas Jesus nos ensina exatamente o contrário. Ele diz, peça, bata, busque. Quem pede reconhece que depende de alguém, que depende do Pai. Quem nunca pode estar confiando mais na própria força do que no cuidado de Deus? Olha, nunca confie na sua própria força, mas confie no Senhor. Antes de terminar a sua oração, faça uma oração diferente. Diga assim, olha, Pai, mais importante do que receber o que eu estou pedindo, me ajude a confiar que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Essa oração vai expressar o seu desejo em que a vontade do Senhor seja feita na sua vida. Assim, a sua oração deixará de ser apenas uma lista de desejos e se tornará um exercício diário de confiança no Supremo Senhor, que governa céus e terras
e ama muito você. Fale com Deus. Ele deseja responder. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, a sua história e a sua vida de intimidade com o Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei,
mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Pois sei que há fôlego nestes pulmões, vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Pois sei que há fôlego nestes pulmões, vamos louvar o Senhor. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Eu espero que você tenha sido abençoado e que Deus possa fazer com que a sua vida de oração, a sua vida de confissão, a sua vida de adoração seja mais próxima do Senhor e você desfrute da alegria, do privilégio que você tem de ter uma audiência íntima, sozinha, com o Senhor na sala do trono. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.